o ponto de vista de educar essas crianças, né? Como é que está sendo feito hoje? Eu já dei aula de inglês. Eu dava aula de inglês na cultura inglesa. E lá, eu estou falando de... A última aula que eu dei foi em 2016. Então, lá, cara, a gente tinha um certo cuidado, mas ele era um cuidado muito mais para avaliação do que para a construção da aula, sabe? Assim, não é que não tinha um direcionamento. A gente, quando rolava por exemplo, uma turma que a gente sabe que tem uma pessoa que tem autismo, uma criança, um cara de 13 anos, sei lá. E aí a gente... Nós, professores ali, a gente já conversando entre si, não sei o que, ver o que funciona, pá, mas não era feito para aquilo, sabe? E aí eu fico pensando, dava para o pai... A gente, qual que é o caminho? A gente esperar que um curso de inglês tenha aulas exclusivas para pessoas com autismo, por exemplo? Ou procurar lugares que saibam lidar com essas pessoas? Eu acho que ainda não tem lugares, pelo menos específicos, falando de curso de idiomas, que sejam muito especializados nisso, né? O problema é que, assim, a gente precisa se especializar, porque essas crianças estão aí, né? Teve uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008, que determinou que essas crianças têm que estar na escola regular, inclusive. Uhum. Depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, que tornou você recusar a matrícula, por exemplo, ela é um ato de discriminação contra a pessoa com deficiência. Então, a gente já tem muito tempo aí para que essas instituições se planejem para trabalhar com crianças com deficiência, não só autistas, mas com todo tipo de deficiência. O problema é que muitas vezes não vai, né, por vários motivos. Por, às vezes, estar se baseando em coisas que não são baseadas em ciência, e aí não vai ter aquele resultado que a gente espera que tenha com as crianças autistas ou com outras deficiências. Por economia mesmo, porque é óbvio que você dá uma formação continuada para professores que seja baseada em ciência, ela vai ser mais cara do que uma formação continuada que fale qualquer coisa. Às vezes, você contratar o acompanhante para aquele aluno, que está também previsto em lei, também gera um custo. Então, muitas vezes, o Estado e também as entidades particulares vão empurrando isso com a barriga, porque custa dinheiro, só que está na lei. É direito da pessoa com deficiência estar nesses lugares e ela precisa ser atendida de acordo com as suas especificidades.